Olá, nessa aula a gente vai falar sobre a maquinaria comportamental. Então, quando eu falo maquinaria comportamental, o que é que vem na sua cabeça? O que é que você imagina? Uma máquina fazendo os indivíduos se comportarem, uma máquina interna que nós temos que faz com que a gente se comporte de uma maneira ou de outra, né? Então, o que que quer dizer essa maquinaria? A maquinaria, pelo nosso entender, é todo o elemento necessário para que você possa executar um comportamento. Então, eu tentei montar nesse quebra-cabeça aqui algumas das peças mais importantes para que o comportamento possa ser desencadeado. Então, a gente tem a entrada sensorial, né? Toda a percepção do meio, toda a atenção que você foca em determinados elementos e que vai ser armazenada no sistema nervoso central como alguma coisa na forma de memória, todo o aprendizado e a modificação do sistema nervoso central necessária para que você execute as tarefas comportamentais. A musculatura, o sistema muscular, então, para você executar um comportamento motor, por exemplo, você precisa desencadear respostas musculares. O sistema endócrino, que está extremamente relacionado ao sistema nervoso central e acaba interferindo na maneira como a gente tem a interpretação da entrada sensorial e a execução da tarefa motora. O sistema nervoso periférico também, com todas as suas redes de sistema nervoso somático, né, que guia a tarefa muscular, assim como o sistema nervoso autônomo, com as respostas do sistema nervoso simpático e parasimpático, e aí o comportamento como a resposta, né, como a via de saída de toda essa maquinaria. Então eu preciso de todas essas peças atuando de maneira correta, todas se comunicando de maneira correta para que o comportamento seja executado. Nem só porque eu tenho todas essas peças, os comportamentos são executados. Tá? Então, a execução de um comportamento, ela demanda uma maquinaria, e essa maquinaria vai estar ativa ou inativa a depender de uma série de fatores relacionados ao sistema nervoso central, como, por exemplo, a aprendizagem. Né? Então, a gente tem um comportamento em resposta a um evento, mas você pode modular esse comportamento e passar a responder de uma forma diferente aquele mesmo sinal se a gente conseguir modificar o sistema nervoso central, a comunicação interneurônios, as sinapses e a estrutura toda de vias, né, de comunicação neuronal para que um aprendizado seja incorporado. Então, quando você modifica o seu comportamento, você mostrou aprendizagem, né? E o comportamento também demanda respostas de memória. Eu posso associar um determinado elemento com uma outra experiência que eu tive, responder de forma diferente. Então, eu não respondia dessa maneira inicialmente, mas eu guardei uma memória de um evento, aconteceu alguma coisa com alguma pessoa e eu mudo meu comportamento por causa de uma memória que eu tenho. Tá? Então, os comportamentos são variados, eles demandam essa maquinaria toda e nem sempre a presença da maquinaria vai levar à execução do comportamento, ok? O que provoca o comportamento e o que o comportamento provoca? Então, na verdade, é uma rua de duas vias aí, né? Um vai para um lado e interfere no comportamento e o comportamento também interfere na fisiologia e eles se comunicam de maneira muito intrincada. Então, eu trouxe um exemplo aqui para a gente começar a discutir, né? Que seria disfunções comportamentais. Por que alguns indivíduos apresentam comportamentos que não são ditos normais, né? Como que os circuitos neurais guiam os comportamentos? Como que os hormônios alteram os comportamentos? Por que existem os comportamentos estranhos? E como que o comportamento afeta a fisiologia? Então, para começar a nossa conversa, eu vou trazer um exemplo aqui de comportamentos estranhos, né? Então, de uma população toda, a gente pode encontrar indivíduos que se comportam de maneira estranha em, por exemplo, hospícios. Né? Se a gente for num hospício, se a gente for num hospital psiquiátrico, a gente vai encontrar pessoas que estão lá que não estão se comportando no padrão normal do resto da sociedade e, portanto, eles são interpretados como estranhos ou anormais e lá estão. Então, visitando um hospício ou um hospital psiquiátrico, a gente encontrou lá um indivíduo chamado Roger. Roger era conhecido como o comilão. O que o Roger apresentava? O Roger tinha uma fome insaciável. Ele queria comer o tempo todo. Então ele estava sentado na sala de espera para ter o atendimento dele. Ele viu umas flores em cima da mesinha do centro
da recepção e resolveu comer, porque as flores pareciam muito apetitosas, né? Depois da consulta dele, ele seguiu para o quarto, ele foi servido o almoço, ele almoçou, comeu todo o prato, mas erroneamente a moça que trabalha lá não anotou que ele já tinha almoçado e uma outra pessoa levou um outro prato e o Roger comeu também o segundo prato. Mais tarde ele estava passando por um corredor do hospital e o pessoal lá estava trocando os tacos do chão e tinha uma lata de cola, né, para pregar os tacos, e ele achou aquela cola tão apetitosa, nossa, que parecia um mel, né? Então ele foi lá dar uma experimentada, comer um pouquinho para saber qual era o gosto daquele alimento tão atrativo. Então o Roger, ele foge dos padrões normais de alimentação porque tudo é muito atrativo para ele. Ele tem uma fome insaciável e mesmo que ele esteja alimentado, ainda assim ele continua querendo comer, fora dos padrões normais, né? Um outro caso aqui é o Ralph, o escritor de cartas, né? O que o Ralph tem de estranho? Ele só é um escritor de cartas, né? Ele foi internado nesse mesmo hospital e aí numa conversa com o Ralph a gente pergunta por que ele está lá, né? Qual o motivo? Ele diz que ele simplesmente escreveu umas cartas para a mãe dele, para a esposa dele, ele só queria conversar com essas pessoas e acabou terminando lá no hospital. Até aí não tem nada estranho, né? Mas se você perguntar onde ele escreveu essas cartas e você reparar que ele está todo cheio de ataduras, ele vai responder que ele escreveu as cartas com um estilete no próprio corpo, nas pernas, nos braços. Então, por que ele teve esse comportamento? O que leva um indivíduo a alterar a maneira como ele é esperado se expressar e começar a se expressar de uma maneira estranha? Então, para entender como que o comportamento funciona, dois pesquisadores, Donald Hebb e Odom Broom Heron, em 1955, fizeram um experimento. Eles estavam tentando entender como é que funcionava a entrada sensorial e qual era a necessidade da entrada sensorial. Então, eles chamaram vários estudantes da universidade onde eles trabalhavam e falaram, gente, a gente vai dar um dinheirinho aqui para vocês, estudantes, que quiserem ter um dia de privação sensorial, tá? Ou mais dias, se vocês aguentarem. A ideia era evitar qualquer tipo de estimulação sensorial e ver quanto tempo os indivíduos aguentavam. E aí eles colocaram um monte de elementos, né, para que o indivíduo não conseguisse receber estimulação. Então as mãos eram enfaixadas e era colocado um tipo de espuma em volta dos braços. O indivíduo ficava num quartinho com uma ventilação que mantinha a temperatura constante e agradável, tá? Não tinha barulho nenhum, não tinha estimulação luminosa nenhuma, era uma luzinha fraca, ele ainda ficava com um óculos que impedia a passagem de luz, deitado numa cama, né, os pés também enfaixados, para ele não ter percepção tátil, e fones de ouvido que não deixava ele ter percepção de estímulos auditivos. E aí, a cada 24 horas que o indivíduo conseguia ficar lá, ele ganhava $20, né? Em 1955, isso era bem atrativo para os estudantes. E aí, eles perceberam que a maior parte dos estudantes que participou da tarefa não aguentava ficar mais do que 8 horas lá. De 4 a 8 foi a média que eles encontraram. E os indivíduos relatavam extrema angústia, insatisfação e não queriam ficar por longos períodos nesse ambiente. Eles podiam sair somente para fazer xixi, né? E ainda, numa segunda etapa da pesquisa, os pesquisadores colocaram a opção deles pedirem para escutar uma gravação. Então, naquele fone que era para inibir a quantidade de som, né, que o indivíduo recebia, ele podia pedir para escutar uma entrevista e o discurso que era colocado nesse fone de ouvido era uma conversa sobre alcoolismo para crianças. Então, falando sobre o que é a ingestão de álcool, como que o indivíduo deve evitar, por quê, quais as consequências, isso numa linguagem bem infantil, tentando passar informação para crianças. E o que os pesquisadores notaram foi que os estudantes que participaram dessa segunda fase com a presença da possibilidade de escutar o discurso, queriam escutar uma, duas, três, quatro, várias vezes, às vezes em sequência, o mesmo discurso só para ter uma estimulação sensorial. Outros dois pesquisadores, né, também testaram as mesmas ideias, né, de manutenção da estimulação sensorial
em macacos rezo. E nesse caso, eles fizeram 2 testes, né? Os macacos ficavam em uma sala com baixa iluminação e nada dentro da sala, né? Completamente vazia, mas tinha uma janelinha. E nessa janelinha que eles podiam abrir, eles podiam observar ou um vaso, uma cesta de frutas parada, né? Ou, numa outra situação, um trenzinho que ficava rodando em cima de uma mesa. E eles notaram que os macacos passavam quase o tempo todo com a janelinha aberta observando, seja o vaso de fruta inanimado, seja o trenzinho se movimentando. Que conclusão que eles tiram com isso, né? Que o cérebro tem necessidade inerente de estimulação. A gente precisa receber estimulação. Quando fica tudo muito parado, muito sem vida, a gente sente a necessidade de manter a estimulação. É o que a gente está percebendo agora durante a pandemia, todo mundo confinado em casa, né? E aí com a mínima oportunidade de poder conversar, de poder interagir, de estar fora de casa, a gente quer avidamente sair dessa situação de confinamento. Isso é a necessidade de estimulação que nós temos, né? É inerente dos indivíduos. A estimulação cerebral não é a única razão do comportamento, então existem outras, lógico, né? A reação a estímulos específicos não é sempre a mesma, a intensidade dos comportamentos vai variar, há comportamentos que satisfazem necessidades biológicas, fisiológicas, mas também há outras respostas comportamentais que não estão diretamente relacionadas à saciedade de respostas fisiológicas, né? E os mesmos padrões comportamentais, eles aparecem diferentes em espécies variadas. Então, existem várias teorias que tentam entender como que o comportamento se expressa. Existe a teoria do modelo de descarga, que diz que alguns comportamentos que nós executamos, eles funcionam como uma descarga de caixa, né? Em que, se você aperta o botão da descarga, você executa o comportamento. Então, você está ávido a executar aquele comportamento, você está no estado hipotético que estimula, te motiva a exteriorizar um comportamento. E assim que você faz o comportamento, que você executa o comportamento, é como se a descarga tivesse sido apertada, toda a água foi embora, você não consegue executar novamente, você fica saciado daquele comportamento. E aí você demora um tempo até que a caixa se encha de novo. Então esse é o modelo da descarga que foi por bastante tempo tido como a resposta correta para os impulsos comportamentais, mas hoje não é tido dessa maneira, não é entendido dessa maneira. Por exemplo, o comportamento de caça de um gato, né? Como é que funciona o comportamento de caça? Por que os gatos caçam? Por que eles caçam pássaros, mesmo os gatos que a gente tem em casa e alimenta com uísque sachê, com a melhor ração que você puder dar para o gato, tá lá sempre a tigelinha com ração e ainda assim ele traz passarinho, de vez em quando traz barata, calango, rato, ele come às vezes a caça dele, né? Mesmo que você dê um alimento muito mais nutritivo e muito mais gostoso. Por que o gato continua tendo esse comportamento? Por que os gatos caçam pássaros ou qualquer outra caça que ele traga, mesmo sem a necessidade dessa caça?